Foi uma longa sessão, durou quase 11 horas e terminou no início da madrugada desta quinta-feira. Foram contra a concessão do habeas corpus ao ex-presidente Lula os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux, Rosa Weber e a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, que desempatou a votação. Foram a favor do habeas corpus os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello. A decisão reforça o entendimento do STF de 2016, que permite a prisão de condenados por um tribunal de segunda instância. Eu vou conversar agora com o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni. Guerzoni, a gente pôde observar ontem no julgamento que os ministros ficaram centrados em duas questões: a jurisprudência do STF e a Constituição, que prevê que ninguém pode ser considerado culpado sem o trânsito em julgado. Foi isso? Foi um tema bastante complexo, né, e a discussão realmente envolveu esses dois vetores, né, esses dois aspectos. De um lado, se cabia rever a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão, né, da prisão em segunda instância, ou seja, a discussão do mérito da questão. Se nesse momento o Supremo ia rever a sua decisão de que a presunção de inocência não impede a prisão após a segunda instância. E a segunda questão era se essa discussão cabia no julgamento, que era um julgamento de um caso concreto, né, de um habeas corpus. O Supremo não estava discutindo a questão em tese, ele estava discutindo um caso concreto e se, nesse caso concreto, o Supremo mudaria ou não o seu entendimento anterior. Então, nós tivemos uma discussão de mérito, propriamente dita, vários ministros foram nessa direção, e tivemos uma discussão processual, ou seja, se nesse momento caberia o Supremo mudar o seu entendimento ou se essa discussão não se colocava. Por exemplo, o voto da ministra Rosa Weber foi no sentido de que, olha, nesse momento eu estou discutindo um caso concreto, então eu não vou rever a jurisprudência do tribunal, a jurisprudência sobre o tema, eu vou aplicar essa jurisprudência no caso concreto. E o que acontece agora? O ex-presidente pode ser preso? Em tese, mantém-se a decisão que o Supremo Tribunal tinha sobre a matéria. Após o julgamento em segunda instância, o réu pode ser preso. Não é obrigatória essa prisão, vai depender da decisão do juiz de primeira instância, do juiz natural do caso. Então, a decisão do Supremo, nesse tipo de matéria, é que após a segunda instância, o réu pode ser preso. Essa decretação da prisão não fere a presunção de inocência garantida no artigo 5º da Constituição. Certo, muito obrigada pela sua entrevista. A decisão do Supremo é o principal destaque nos jornais do país, é destaque também na imprensa internacional e deve repercutir aqui no Congresso. Os senadores devem comentar o resultado do julgamento de ontem na tribuna do Senado, na sessão deliberativa que está prevista para logo mais às 11 horas da manhã.